palavra está lá no livro de Salmos 144. Quem for encontrando, fique de pé em reverência ao Senhor. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus está escrito assim, no Salmo 144, do 1 e o 2. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que ensina as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Benignidade minha e fortaleza minha, alto retiro meu e meu libertador. És tu, escudo meu, em quem eu confio e que me sujeita ao meu povo. Glória a Deus. Aleluia. Podem sentar, meus amados. Eita glória. Essa chuva é bênção de Deus, né? Bênção de Deus para a nossa vida. Então, bendito seja o Senhor, a minha rocha, a sua rocha, porque quando nós nos firmamos, quando nós nos apegamos ao Senhor, Ele é a nossa rocha, a nossa fortaleza. Nos momentos difíceis da nossa vida, nas dificuldades, não importa qual dificuldade em que você, em que eu, meus amados, tenhamos passado. O importante é que nós estamos firmes na rocha que é Jesus. Ele prepara as nossas mãos para as pelejas e os nossos dedos para a guerra. Ele nos prepara para os dias difíceis, para os dias maus. Hoje nós estamos vivendo dias maus, de doenças, de pestes, na parte financeira, muitas dificuldades. Todos nós temos passado. Não tem um que hoje não diga que não tem passado por dificuldade diante dessa pandemia. E desde o ano passado tem assolado muitas pessoas, tirado, ceifado muitas vidas. Muitas famílias têm perdido seus entes queridos. Mas Deus, Ele tem sido a nossa rocha, a nossa força, o nosso escudo. Tem sido a nossa fortaleza e o nosso retiro. Ele tem sido o nosso libertador, o nosso escudo de tantas dificuldades que nós temos passado, tristezas. Não só na parte financeira, mas na nossa parte emocional. Muitas pessoas hoje estão com depressão. Muitos jovens, adultos, pais de famílias perderam seus empregos e estão passando por momentos difíceis. Mas aquele que se apega, que se firma na rocha que é Jesus, ele consegue enfrentar essas dificuldades. Nós temos atravessado essas dificuldades. Eu, vocês e muitos irmãos que têm Jesus como a rocha, que têm os seus pés firmados na rocha que é Jesus, eles têm conseguido passar. E vão passar para a glória de Deus. E muitos vão estar contando os seus testemunhos para a glória do nosso Deus. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Vamos apresentar o nosso culto ao Senhor. Amém. Vamos fechar os olhos e vamos agradecer a Deus. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai. Meu Deus, eu te agradeço, Pai, por estar aqui, Senhor, por essa oportunidade, Pai. Porque a oportunidade quem dá é o Senhor. Meu Deus, obrigado por estar aqui essa noite. Essa chuva, Pai, é tua. Tudo aqui é teu, Pai. Cada objeto, Senhor, que está aqui, Pai, é teu. É consagrado a ti, Pai. Abençoa, Senhor. Abençoa o louvor, abençoa o pregador, Senhor, que vai trazer a palavra essa noite. Que não seja ele, Pai, e sim o teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, abençoa a palavra de mordomia, Pai. Nos abençoa, Pai. Abençoa cada irmão que está aqui. Abençoa também os que não puderam vir. O Senhor sabe por quê, Pai. E o Senhor abençoe a cada um que não está presente hoje aqui, Pai, em nome de Jesus. Abençoa também o casal de pastores, dirigentes, Pai, dessa igreja que estão na frente. Abençoa a vida deles, a família, Pai, e o ministério.
Nos abençoa, Pai, essa noite. Que o Senhor traga uma palavra poderosa, Pai. Que seja, Pai, descida dos céus, Pai. O pão que nós precisamos, Pai, em nome de Jesus Cristo, para nos fortalecer, para nos abençoar, Pai, e nos tornarmos firmes na rocha, que é Tu, Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia. Coloca as suas mãos para o alto, dê um aplauso bem forte para Jesus, para o Espírito Santo de Deus que já está aqui essa noite. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Teu santo nome. Escuto Teu coração, cada batida está chamando meu nome. Sou atraído outra vez por Teu sangue. Aleluia. Me sinto tão amado por Ti. Me encontro em Teu coração, pois Você me aceitou pra sempre. O Teu amor por mim é tão surpreendente. Me sinto tão amado por Ti. Aleluia! E é tão belo saber que sou filho e que tenho lugar em Tua mesa. Não há nada melhor que escutar Tua voz dizendo: nossa comunhão é eterna. Você me amou primeiro, com amor verdadeiro. Eu nasci pra Te adorar. Eu nasci pra Te adorar. Você me amou primeiro, com amor verdadeiro. Eu nasci pra Te adorar. Eu nasci pra Te adorar. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. Teu amor nunca falha, sempre, sempre. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. Você me amou primeiro, com amor verdadeiro. Eu nasci pra Te adorar. Eu nasci pra Te adorar.
me amou primeiro com amor verdadeiro. Eu nasci pra te adorar, eu nasci pra te adorar. Aleluia, declare isso. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. Abba, teu amor nunca falha, sempre me abraça. Adorar o nome do Senhor, comece a declarar palavras de amor ao Senhor, pois Ele é digno da nossa adoração, irmãos. O Senhor nos amou primeiro, irmãos. O Senhor te aceitou para sempre. Aleluia. Eu nasci para te adorar, eu nasci para te adorar. Eu não posso viver, Senhor, longe da tua presença. Eu não posso viver, Jesus, sem teu amor, sem teu perdão. Eu te adoro na beleza da tua santidade. Aleluia. Eu te adoro, meu Senhor, na beleza da tua santidade. Teu amor nunca falha. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. Aleluia. Graça e paz, amados queridos. Que bom estar na casa do Pai, né? Glória a Deus. Se acabasse agora, nós já estaríamos grandemente abençoados, né? Eu estou aqui com o coração assim, ó, acelerado, com essa grandeza desse Espírito Santo que se encontra neste lugar. Amado, todos os gestos que nós fazemos, o Senhor se alegra. E hoje nós estamos aqui, diante de uma pequena barreira, mas nós conseguimos vencer e estar aqui. Amém? Glória a Deus. Eu trouxe um texto para a gente meditar. Que está em João, capítulo 12, versículo 3. Glória a Deus, Pai. Glória a Deus. Como é maravilhoso, Senhor, nós sentimos a Tua presença.
eu acho que, como é uma palavra de oferta, nós já estamos semeando, né? Uma grande oferta de estarmos celebrando a este Deus tão poderoso nas nossas vidas, né? Que não deixa a gente mendigar. Ele está superando todas as nossas necessidades, todos os obstáculos. O Senhor, quando menos nós esperamos, Ele vem com a providência. Às vezes a gente até desiste, né? Quando menos se espanta, chega, né? Deus é poderoso, amado. Deus é poderoso. Esse Deus é um Deus poderoso. Então, Maria, tomando 1 libra de bálsamo, de barro puro, tão precioso, ungiu os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Amém? Amados, um gesto muito maravilhoso que a gente se encontra na Bíblia, né? Onde Maria faz esse grande gesto, né? De pegar aquilo tão valioso e lavar os pés de Jesus. É como nós saímos, amado, de casa. Maria já estava preparada para esse momento. E nós saímos de casa preparados para esse momento, para nós estarmos aqui na casa do Senhor, trazendo algo para que Ele se alegre em receber, né? Mas interessante, amado, que teve pessoas que não gostaram, não se alegraram com a atitude. E da mesma forma somos nós. Se nós confessarmos a alguém que nós somos dizimista fiel, ofertante fiel, isso aí choca as pessoas. E o inimigo usa, como no momento usou aquele homem, Judas, para querer tirar proveito, dizendo que poderia vender aquele perfume. E assim, amado, é quando nós chegamos na casa do Senhor com as nossas ofertas, os nossos dízimos. As nossas ofertas, os nossos dízimos têm passado por muitas palavras na nossa mente para nós não semearmos na casa do Senhor. Muitas vezes até sentado, a gente está sentado, o dinheiro já está preparado, mas o inimigo diz: para dar do outro lado que é menos, deixa esse mais aí, tu vai precisar, não dá não. E essas vozes, amado, às vezes atingem as pessoas, e elas fazem essa troca. Amado, sempre eu tenho trazido algo que eu tenho vivido para semear, para que nós viemos se fortalecer, para que esse inimigo que se levanta, que ainda é o Judas que está aí, não venha
dizer o que é que nós temos que fazer, como nós temos que fazer. Eu passei uma época da minha vida buscando uma igreja que não tivesse dízimo nem oferta. Eita, Judas pesado, mestre. Entendeu? Judas trabalhava na minha mente e eu buscava uma igreja que não dizimasse e nem ofertasse. E eu até encontrei. Mas, como o nosso manual de instrução é claro sobre dízimos e oferta, eu decidi a não ouvir a voz de Judas, aquele ladrão que estava pensando era em se dar bem, em vender aquilo que Maria estava semeando na vida do Todo-Poderoso. Então é assim, amado, que nós temos que se colocar. Temos que sempre se colocar diante de Deus de uma forma que a gente possa ativar o coração de Deus. E ali Maria ativou o coração de Deus, que chamou a atenção a todos que estavam ali naquele momento. E quando nós conseguimos fazer isso, eu quero dizer a vocês, amado, nós envergonhamos Satanás. Nós tiramos ele da rota que tanto tem prendido as ofertas e os dízimos da casa do Senhor. A casa do Senhor hoje, ela se mantém porque Deus é Deus. Deus é Deus. E Deus levanta um e chega lá e faz acontecer. Mas hoje, amado, nós vamos ter que aprender. Temos que aprender a dar o melhor para Deus. Porque quando nas nossas aflições, a gente não corre para ninguém. Porque para onde nós corremos, eles dizem não. Só o único Deus que fica caladinho ouvindo teu choro, tua alimentação, teu desespero. E mais cedo ou mais tarde Ele dá uma providência. Ele te guarda, Ele te livra de todo mal. Ele te coloca nos lugares certos, na hora certa. Então vamos se desprender, amado, e vamos ativar o coração de Deus. Vamos aprender a ativar o coração do Senhor Jesus. Não vamos sermos, eu nem vou falar essa palavra, não vamos reter. Não vamos reter. Muitas coisas nas nossas vidas estão paralisadas porque nós verdadeiramente não estamos fazendo a vontade de Deus. Nós estamos desagradando ao Senhor diante das nossas ofertas e dos nossos dízimos. Eu lembro que uma época na minha vida que eu enterrava dinheiro no chão. Eu enterrava dinheiro, amado. Eu tinha uma lata no fundo do quintal, que eu enterrava o dinheiro no fundo do quintal, para ninguém saber o que é que eu tinha, nem o banco não podia saber. Amado, é terrível o quanto Judas trabalha. E a minha preocupação maior era de dizimar e ofertar. Isso era uma das coisas que eu tinha grande dificuldade. Muita dificuldade. Mas aqui, amado, ó, você vai se libertar. Busque este livro para você ter um grande entendimento que é oferta e dízimo. Que você vai ver que
que muitas coisas que estão retidas é porque você verdadeiramente não está sendo fiel a Deus. Vamos ser fiel ao Senhor Jesus. Vamos se libertar disto que tanto nos aprisiona entre a oferta e o dízimo. Amém? Eu quero convidar os amados que coloquem seus dízimos, sua oferta na sua mão, e vamos orar a Deus. Pode se levantar, se quiser ficar de pé, amado, pode ficar. Pai, precioso Deus, Tu, Senhor, através da Tua palavra, Senhor, nos ensina como nós temos que se comportar e como agir, Senhor, na Tua casa. A Te dar, Senhor, aquilo que é Teu. De direito, Senhor, é Teu. Senhor, receba as nossas ofertas, nossos dízimos, Senhor, na Tua casa. Pai, eu Te peço em nome de Jesus, que venha multiplicar, Senhor, cada vez mais sobre a vida dos Teus filhos. E os seus celeiros nunca é de faltar, porque Tu, Senhor, é que abastece. Senhor, eu Te peço em nome de Jesus, pela grandeza do Teu Espírito, Deus, nos abençoa, Deus, e receba, Pai, em nome de Jesus. Amém. Traga seus dízimos e suas ofertas, amados. Amém. Graça e paz, irmãos. Glória a Deus. Bom, quero convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias no texto de Salmos, capítulo 1. Salmos 1. A palavra que o Senhor ministrou no meu coração para estar trazendo hoje nesse culto, irmãos, é sobre conhecimento de Deus. E é um dos assuntos que eu acho difíceis de explicar, mas o Senhor vai me dar graças aqui para poder estar ministrando essa palavra. Amém. Salmos 1. Todos encontraram? Irmãos, vamos ficar de pé para a gente ler. O texto diz o seguinte: bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Somente até aqui, irmãos. Amém. Podeis assentar. Irmãos, jamais se viu uma geração com tantas informações, com tanta facilidade de acesso à informação como a nossa, mas ao mesmo tempo com tão pouco conhecimento, né? Tão pouco aproveitamento das informações que se tem disponíveis. O conhecimento, ele está de fácil acesso, né? Nós hoje, com nossos celulares, com nossos computadores, nós temos acesso a aulas, palestras, com os melhores mestres do mundo em qualquer assunto. Fácil. A qualquer momento nós podemos ver livros, artigos na internet disponibilizados gratuitamente, né? São inúmeros. Mas jamais se viu uma geração tão superficial como a nossa, com a memória curta e com um raciocínio tão debilitado, né? Nós estamos acostumados com informações rápidas, informações resumidas, e talvez seja justamente pelo excesso de informação que nós temos nos tornado tão ansiosos assim. Nós queremos experimentar um pouco de cada coisa, né? Nós começamos um livro e já queremos passar para o próximo. Nós começamos a assistir um filme, se nos primeiros 10 minutos não nos prender, nós já passamos para o próximo. E quando nós escolhemos algum, porque muitas vezes nós ficamos só ali procurando sem encontrar nada.
E os antigos, os mais velhos, eles não tinham esse luxo, né? Como não tinha tantas opções, eles tinham que aproveitar bem as opções que tinham disponíveis, que eram poucas. Eu me lembro mais ou menos, antes de conhecer a internet, antes de ter toda essa facilidade, quando nós queríamos assistir alguma coisa, a gente entrava na frente da televisão, o que estava passando a gente assistia. A gente não tinha o direito de escolher, a gente não tinha essa liberdade de escolha. Então o que estava lá a gente assistia e depois a gente tirava as nossas conclusões, se era bom, se era ruim. Mas hoje em dia não, se não for nos primeiros 5 minutos, a gente já passa para o próximo, né? E essas coisas, irmãos, elas são um problema do nosso tempo, dessa geração, da minha geração. Eu passo por esses problemas, eu sei como são esses hábitos da minha geração. Eu tenho certeza que todos aqui também entendem do que eu estou falando, né? E apesar de parecer que é algo normal, porque todo mundo está vivendo a mesma coisa, na verdade isso tem causado inúmeros problemas à nossa saúde mental, à nossa saúde emocional, talvez até à nossa saúde física mesmo. Essas coisas, elas têm nos deixado ansiosos, elas têm nos deixado depressivos, têm nos atrapalhado de alcançar profundidade. Essas coisas, elas são distrações, irmãos. São tantas distrações hoje que nós não conseguimos manter o foco em nada, inclusive no nosso tempo com Deus. São poucos os cristãos que perseveram hoje em oração, leitura da palavra, em busca incessante pela presença de Deus, pelo conhecimento de Deus. A maioria dos irmãos, a maioria dos jovens principalmente, estão paralisados, irmãos. Estão travados. Eles não conseguem avançar, eles não conseguem alcançar profundidade, não conseguem alcançar maturidade. Essas coisas têm roubado nosso tempo, e uma das coisas que mais tem nos impedido é de meditar na palavra do Senhor. E como nós lemos aqui no Salmos 1, bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, é justamente o contrário disso que tem acontecido em nossos dias, irmãos. Eu conheço muitas pessoas que não conseguem se firmar na igreja. Elas vêm, passam uma semana e saem. E um dia elas acordam apaixonadas por Jesus, no outro dia elas não querem saber mais. Eu tenho visto muito essas coisas acontecerem. E qual que é a razão disso? Qual a explicação para isso? Falta de conhecimento de Deus. Falta de conhecimento da palavra de Deus. É porque as pessoas não estão meditando na lei do Senhor, não estão meditando na palavra do Senhor. E como diz aqui no Salmo, aquele que não medita na lei do Senhor de dia e de noite, aquele que não preenche o seu coração com a palavra do Senhor, com a lei de Deus, ele vai preencher com outra coisa. Porque não existe nenhum espaço que ficará vago. Todo espaço será preenchido em nossa vida, em nosso coração, irmãos. Se não for com Deus, será com o mundo, será com o nosso ego, será com as paixões. Alguma coisa vai ocupar o espaço. E se na nossa mente, o nosso coração não está preenchido com a palavra de Deus, nós preencheremos com nossas opiniões tolas, com filosofias e ideologias. Alguma coisa vai entrar lá. Nós acabaremos seguindo o conselho dos ímpios por não conhecer a palavra de Deus, por não conhecer a lei do Senhor. Acabaremos nos detendo no caminho dos pecadores e consequentemente nos assentando na roda dos escarnecedores, que é onde não há mais temor a Deus, não há mais temor algum, apenas o escárnio. Então nós precisamos, irmãos, preencher o nosso coração com a palavra de Deus. Nós precisamos ter amor à palavra de Deus. Muitas pessoas hoje, elas vivem segundo algumas opiniões que elas criam em 2 minutos, sem reflexão, sem meditar na palavra, sem buscar, sem profundidade. E o texto que nós lemos diz para nós fazermos justamente o contrário, é meditar dia e noite, dia e noite. Isso significa, irmãos, que é o tempo inteiro. Eu tenho certeza que muitos aqui já tiveram essa experiência e
E sabem o que significa? Tudo que você for fazer, você pensar, será que isso é da vontade de Deus? Você vai fazer um negócio, você pensa, será que é isso que Deus quer? Nós precisamos chegar a esse ponto, irmãos. Nós precisamos estar tão cheios da palavra que nós venhamos a lembrar do que a Bíblia diz. E se nós não lembrarmos de um versículo, mas que nós vamos procurar, que nós possamos ir atrás. Não, será o que Deus diz a respeito disso? Qual o conselho de Deus sobre isso? Glória a Deus. Isso é uma questão de vida ou morte, irmãos, para nós. Porque a Bíblia diz lá em Oséias que o povo perece por falta de conhecimento. Oséias capítulo 4, versículo 1. O Senhor diz assim: filhos de Israel, escutem a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma controvérsia com os moradores dessa terra. Algumas traduções vão dizer: o Senhor tem uma acusação contra os moradores dessa terra. Não há verdade nem amor, nem conhecimento de Deus na terra, mas apenas juramento falso, mentira e assassinato, roubo e adultério, a violência e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto e todos os seus moradores desfalecem, juntamente com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar estão morrendo. No verso 6, o meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim. Visto que se esqueceram da lei do seu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. Isso aqui não era a palavra do próprio Oséias, essa é a palavra de Deus. Quando você vê assim diz o Senhor, é porque é extremamente sério. É o próprio Deus dizendo, irmãos: porque rejeitaram o conhecimento, eu rejeitarei a vós. Aquele que rejeita o conhecimento, ele está sujeito a ser rejeitado. E o Senhor fala que é por causa da falta de conhecimento que vocês estão sendo destruídos. É por isso que vocês têm pecado, porque vocês não meditam na minha lei, porque vocês não buscam o conselho de Deus. Vocês estão preenchendo as suas dúvidas, as lacunas, com opiniões, com filosofias, com ideias de outros deuses, de outros povos, de outras culturas. E os princípios de Deus, onde está ficando? Onde estão ficando? E é isso que nós temos visto em grande parte, irmãos. Uma imaturidade por parte de muitos cristãos. A falta de conhecimento de Deus não está somente no mundo, está também dentro das igrejas. Lamentavelmente. Eu tenho certeza que aqui todo mundo já viu alguma vez aqueles vídeos do André Valadão respondendo perguntas. Vocês já viram, já observaram o nível das perguntas que são feitas? É triste. Eu sei que tem muitos que perguntam ali talvez só para ver uma reação engraçada, mas, irmãos, tem pessoas que perguntam de forma séria. E não são novos convertidos, às vezes convertidos de anos, cristãos com anos e anos de vida de igreja, e perguntam o básico. É como diz lá em Hebreus capítulo 5, nós estamos consumindo leite quando deveríamos estar consumindo o alimento sólido. Nós estamos precisando de instrução naquilo que devíamos ser mestres. E como o texto de Oséias diz, irmãos, a falta de conhecimento destrói, a falta de conhecimento mata. Um estudo feito pelo Instituto Lifeway Research dos Estados Unidos, ele constatou que 70% dos jovens cristãos que entram na universidade se desviam. Eles abandonam a fé, eles abandonam a igreja. Ou seja, eles passam a vida inteira sendo ensinados nos caminhos de Deus pela família, e nos primeiros anos de faculdade eles simplesmente abandonam tudo. O que explica isso, irmãos? Falta de conhecimento de Deus, falta de conhecimento da palavra de Deus. Se o coração não estiver preenchido com a palavra de Deus, ele é preenchido com outra coisa. E é isso que acontece muitas vezes. É isso que acontece nas universidades quando nós vemos isso. Os jovens se desviando porque ouviu qualquer coisa. Não são nem dúvidas assim tão difíceis de nós lidarmos, mas qualquer coisa nós temos visto. Então nós temos falhado muitas vezes em ensinar sobre Deus, sobre a sua palavra.
há muitas heresias sendo pregadas nos púlpitos das igrejas, há muitos escândalos de imoralidade também no meio das igrejas. Eu, irmãos, tive uma experiência durante a minha adolescência de perder completamente a fé. A falta de conhecimento realmente matou a minha fé na minha adolescência. Eu cheguei ao ponto de negar a existência de Deus. Para mim não fazia mais nenhum sentido que Deus existisse. E eu não tinha conhecimento profundo das Escrituras. Eu não tinha o meu coração preenchido com a palavra. E por isso eu fui preenchendo esses espaços vazios com todo tipo de ideia, com todo tipo de bobagem, filosofia e ideologias vãs, que para um jovem ignorante como eu era, fazia todo sentido. Então assim, hoje eu ainda vejo muitas pessoas seguindo o mesmo caminho, eu fico assim inconformado. Foi por isso que eu comecei a estudar a palavra de Deus, comecei a ter um amor, uma paixão pelas Escrituras, porque eu vi o quanto foram destrutivos para mim a ignorância, o quanto a ignorância da palavra de Deus, o quanto a falta de conhecimento de Deus foi prejudicial na minha vida, irmãos. Quando eu percebi isso, eu comecei a buscar, eu comecei a amar as Escrituras, amar a palavra de Deus. Aleluia. E nós precisamos ter essa paixão, irmãos, que essa palavra é a revelação do próprio Deus. Aqui nós temos a revelação desde a criação até as últimas coisas que ainda irão acontecer. Nós não podemos desprezar o que está escrito. E saibam disso, irmãos, a maioria das pessoas que abandonam a fé não é por uma questão racional, mas é por uma reação emocional. O ateísmo, ele é mais emocional do que racional. Podem ter certeza que a maioria dos jovens, desses jovens que abandonam a fé, não é porque chegaram a essa conclusão após um tempo de reflexão, após uma busca, né, para formar uma opinião, não. Uma das coisas que eu costumava pensar, e ainda ouço muitos jovens pensando dessa forma, é aquele pensamento assim: Deus não existe porque há muita maldade no mundo, há muita injustiça, e se Ele existe, então Ele deve ser um sádico, Ele não se preocupa com ninguém. Eu pensava isso, irmãos, eu cheguei a pensar isso, e não foi por causa de um tempo de estudo, um tempo de reflexão, não. Eu estava passando por alguns problemas que eu não soube lidar na época, e a minha conclusão foi uma reação emocional. Eu estava infeliz, não estava satisfeito com o que eu estava vivendo, e simplesmente decidi concluir que Deus não existe. Mas de maneira alguma o sofrimento, de maneira alguma as injustiças do mundo, elas nos permitem concluir que Deus não existe, irmãos. Percebam que isso não é um argumento racional, isso é uma reação emocional. Eu estou sofrendo, então Deus não existe. Isso não é racional, isso é totalmente emotivo. O fato de nós percebermos que há injustiças no mundo, o fato de nós percebermos que há algo errado com o mundo, nos servem justamente como evidência de que existe a justiça, de que existe um caminho certo. Se Deus não existe, não haveria essa percepção, porque como muitos ateus chegaram a essa conclusão, se você for observar na filosofia, os materialistas, nihilistas, existencialistas, eles diziam o quê? Não existe certo e errado, tudo é relativo. Não existe justiça e injustiça, não existe bem e mal. Tudo isso é relativo, é construção cultural, é subjetivo. Porque sem Deus não existem essas coisas, irmãos. Então quando nós dizemos Deus não existe porque Ele é injusto, nós estamos caindo em uma contradição. Porque se existe a injustiça, existe a justiça. Se existe um caminho errado, é porque existe uma forma que as coisas devem ser certas. Então o argumento que muitas vezes é utilizado para negar a existência de Deus é justamente um argumento que nos leva a concluir, que nos serve de evidência de que Deus existe. Então as pessoas se esquecem que Deus, Ele nos criou perfeitos e em um ambiente perfeito. O fato de haver injustiças não tem nada a ver com a existência ou não existência de Deus, porque o que a palavra de Deus vai nos dizer? Ele nos criou perfeitos, Ele nos criou em um jardim que Ele criou perfeito, onde não tínhamos falta de nada.
foi quem que se afastou do Senhor. Quem decidiu seguir as suas próprias vontades e rejeitar o conselho de Deus? Fomos nós. E o homem, após ter pecado, após ter se afastado de Deus, ele ousa questionar: onde está Deus? Mas quem se escondeu foi o homem. E nós vemos isso literalmente quando nós vamos ler aqui Gênesis capítulo 3, onde fala aqui da queda de Adão. Versículo 8 diz assim: ao ouvirem a voz do Senhor, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença de Deus. Entre as árvores do jardim eles se esconderam. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Quem fez essa pergunta primeiro foi Deus. Onde você está, Adão? Versículo 10: e ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, eu tive medo e me escondi. Quem se esconde é sempre o homem. Quem foge é sempre o homem. E depois nós ousamos cinicamente a questionar: cadê Deus? Por que tantas injustiças? Por que tanto sofrimento? Onde está Deus? Fomos nós que nos escondemos. E é claro, o Senhor, ele acabou ocultando a sua presença. Ele não se retirou, mas ele ocultou a sua presença. A tradição judaica vai dizer que o Senhor, após a queda do homem, ele ocultou a sua presença, mas ele deixou, através das leis imutáveis da natureza, uma expressão de que ele estava sempre presente. Então ele ocultou a sua presença sobre a fachada das leis da natureza. Isso a tradição judaica vai dizer. E é exatamente isso, irmãos. Por causa do pecado nós amaldiçoamos a terra, nós amaldiçoamos a criação de Deus. Então nós trouxemos todo tipo de mal com a porta que nós abrimos do pecado. E o Senhor ocultou a sua presença, mas ele fez isso para nos preservar. Lembrem-se que lá no deserto, quando Deus tocou o monte, quando Deus desceu no Monte Sinai, todas aquelas pessoas ficaram extremamente apavoradas com a presença de Deus. Deus se retirou a sua presença como era antes no jardim. Antes no jardim ele caminhava no chão, aqui na terra, ao lado de Adão. Ele conversava com Adão face a face. Ele continuou com a sua presença mais oculta. Mas isso para nos preservar, porque nós pecadores, Deus em primeiro lugar, ele não habita num lugar de pecado, um lugar impuro, porque ele é santo. O pecado ofende a santidade de Deus. Em segundo lugar, ele queria nos preservar, porque se Deus descesse aqui, irmãos, no meio de pecadores, ele fulminaria os pecadores. Nós não suportamos que Deus toque na terra. E é isso que acontece lá no Monte Sinai, no deserto. Êxodo 19, 18 vai dizer assim: todo o Monte Sinai fumegava, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia com violência. Ou seja, o monte estava estremecendo, pegando fogo. E Deus havia mandado todos se consagrarem. Todos se consagrarem. Aquele que não estivesse consagrado, ele morreria. Ele não suportaria a presença de Deus. Irmãos, nós falamos: cadê Deus? Onde Deus está? Será que nós suportaríamos se Deus falasse: eu vou descer agora então, para você olhar para mim e falar isso? Nós não aguentaríamos, irmãos. Aquele povo depois chegou a Moisés e disse: Moisés, fala tu com ele, para que nós não morramos. Está em Êxodo 20, 18. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e um monte fumegante. E o povo, observando, tremeu de medo e ficou de longe. Disseram a Moisés: fale-nos você e ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Eles ficaram apavorados, irmãos. Eles ficaram apavorados, e não foi sem razão. Depois Deus confirma que se continuasse a falar daquela forma, muitos deles iriam morrer. Lembre-se de Isaías, que foi um profeta extremamente usado por Deus. Ele tem uma visão. Deus não desceu naquele momento que ele viu o Senhor. Deus não desceu na terra, mas ele teve uma visão. E a primeira reação dele: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros,
e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Ai de mim. Esses homens, eles entendiam que Deus ocultou a sua presença para preservá-los. E porque Deus também não habita num lugar impuro, onde há o pecado, onde o pecado está reinando. Mas o Senhor continuou falando. Ele não sumiu, Ele não abandonou o ser humano, pelo contrário, Ele tem trabalhado em restaurar a comunhão que foi quebrada lá no jardim. Então, nós vemos aqui que não faz o menor sentido as pessoas fazerem essa alegação, né, de que Deus não existe porque há maldade, porque há justiça. Isso não faz o menor sentido, irmãos. E muito menos ainda a segunda parte dessa afirmação. Eu queria dedicar só um pouco de atenção aqui, um pouco de tempo a esse tipo de pensamento, porque eu sei que muitos já foram de certa forma afetados com esses pensamentos de falta de fé, e o inimigo, ele pega pesado, irmãos. A segunda parte que eu disse, às vezes eu pensava da seguinte forma: não, se Deus existe, talvez Ele até exista, mas se Ele existe, Ele não é bom. Ele é um Deus sádico, Ele é um Deus injusto, Ele é um Deus mau. Já cheguei a pensar dessa forma. Mas nós precisamos lembrar que Deus é, por definição, a fonte de todas as virtudes. Nós precisamos lembrar que rejeitar Deus é justamente rejeitar a justiça, é rejeitar o bem, é rejeitar o amor, é rejeitar a vida. É porque rejeitaram o conhecimento de Deus que o mundo está dessa forma, que o povo está perecendo, que as pessoas estão sendo destruídas. Deus é a fonte de toda virtude, irmãos. Não faz o menor sentido Deus existir e Ele ser mau. Não faz o menor sentido. Nós podemos até considerar duas hipóteses: Deus existe e é bom, ou Deus não existe e não existe, bem ou mal. Mas a hipótese de que Deus existe e é mal, essa simplesmente não faz o menor sentido. Essa não faz o menor sentido. Porque Deus, Ele não é apenas um Deus bondoso, Ele é o próprio bem. Deus não é apenas um Deus justo, Ele é a própria justiça. Deus não é apenas um Deus amoroso, Ele é o próprio amor. Ele não é alguém que está seguindo um padrão moral, Ele é o próprio padrão moral. Ele é a fonte da qual emana todas essas virtudes que nós conhecemos. Ele é o ideal de justiça, o ideal de amor, o ideal de bondade. E se nós falamos, se Deus existe, Ele é mau, nós estamos nos colocando como superiores a Deus em virtude e em sabedoria. Portanto, por definição, isso não faz sentido, porque se nós formos superiores a Deus em virtude ou em sabedoria ou em qualquer coisa, então Ele não é Deus, é nós que somos. Porque por definição, Deus é justamente aquele do qual não há ninguém maior, aquele do qual não há ninguém melhor, não há ninguém mais santo, não há ninguém mais justo, não há ninguém mais amoroso. Porque se existe amor é porque vem dele. Se existe justiça é porque vem dele. Se existe bondade é porque vem dele. Tudo emana dele, irmãos. Tudo emana dele. Mas na verdade o problema é que há uma carência de conhecimento de Deus, e por isso nós somos levados a cair por causa de pensamentos tão falaciosos como esse. E a importância de conhecer a palavra de Deus está aqui, como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 10, versículo 4 e 5. Ele diz assim, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Nós precisamos mergulhar na palavra, irmãos, para que nós possamos cumprir isso aqui, para que nós não venhamos a nos acovardar quando nós chegarmos diante de alguém que se levanta contra o conhecimento de Deus, com argumentos falaciosos, com mentiras, com filosofias, com ideologias. Nós precisamos estar preparados, firmados. Essa é a palavra de vida. Então, se Deus é bom, se Ele existe, então por quê? Então, o que explica todo esse mal? Então o plano de Deus falhou? É claro que não. O plano de Deus não falha, irmãos.
O plano de Deus, ele tem se cumprido perfeitamente. E através de Cristo, Deus restaurará o seu povo e a comunhão perfeita e plena que nós perdemos quando pecamos. O plano de Deus é Jesus Cristo. O plano de Deus é a restauração completa da comunhão que nós tínhamos no jardim, irmãos. Isso irá se cumprir. Aliás, isso já começou a se cumprir quando Jesus morreu e ressuscitou na cruz. Glória a Deus. Glorifique o nome do Senhor, irmãos. Glorifique o nome de Jesus, Ele é digno, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Então, onde está Deus? Deus está aqui na Bíblia. Deus está aqui na palavra. Deus está na sua oração. Deus está nos louvores. Deus está no amor ao próximo. Deus está em tudo que é bom, irmãos. Tudo que é bom é uma revelação de Deus. Ele não sumiu, Ele não desapareceu, Ele não nos abandonou. Ele está aqui. Ele está aqui, tão real como o ar que nós respiramos. Jeremias capítulo 9, versículo 23, vai dizer assim: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Percebam que Deus distingue aqui dois tipos de conhecimento, irmãos. Em algumas traduções vai dizer, em conhecer-me e compreender-me. Ele usa duas palavras diferentes, muito parecidas, mas diferentes: conhecer e compreender. Ou seja, o Senhor estava falando aqui, olha, conheça-me, tenha um relacionamento comigo, tenha intimidade comigo, busque conhecer a Deus por uma revelação pessoal de Deus, busque ter experiências com o próprio Deus, pessoais, mas não esqueça de tentar compreendê-lo. Compreender aqui se relaciona à questão mais intelectual, mais racional, a fazer um esforço para realmente entender o que agrada a Deus, qual a sua vontade, quais são seus grandes feitos. E está na Bíblia, irmãos. Tudo que nós precisamos foi revelado nas Escrituras. A criação, a queda do homem, a lei, Jesus Cristo, está lá na Escritura. O Apocalipse, a revelação do fim, está lá nas Escrituras. Portanto, nós precisamos entender que o conhecimento de Deus, ele não vem somente, como algumas pessoas falam, somente pelo Espírito, né? Somente na oração, e esquecer o lado de estudo, o lado de meditar a palavra. Não, é conhecer-me e compreender-me, que eu sou o Senhor e ajo com justiça. Ele está falando, conheça e compreenda as coisas que eu faço, como eu faço, como eu me revelo a vocês. Nós precisamos fazer um esforço para isso. E percebe, irmãos, os atributos de Deus aqui mais uma vez: um Deus que age com justiça, juízo e misericórdia. E nós vemos todas essas coisas convergirem em Cristo. Quando nós pensamos em misericórdia, nós pensamos justamente em poupar alguém. Quando nós pensamos em juízo, nós pensamos em aplicar a justiça, em punir. E há um entendimento muito errado, inclusive um entendimento herético, a respeito dos atributos de Deus, que é aquele pensamento de que para Deus agir com justiça, Ele deixa um pouquinho ali o seu amor de lado e se torna um Deus justo. Quando Ele age com amor, Ele deixou a justiça de lado para se tornar amor. E não, irmãos, todos esses atributos, eles estão em nível absoluto. Não tem como Deus deixar de ser amoroso para Ele ser justo, ou deixar de ser justo para ser amoroso. Tudo isso está nele, tudo isso está nele em perfeição, e tudo isso converge em Cristo, porque no sacrifício de Cristo na cruz nós vemos a santidade, porque Ele não pecou. Nós vemos a sua misericórdia, porque Ele poupou a mim e poupou a você, e nós vemos a sua justiça, porque Ele aplicou sobre si mesmo a pena.
Então, quando as pessoas têm dificuldade de assimilar como que um Deus justo pode ser amor, e como que um Deus de amor pode ser justo ao mesmo tempo, Cristo é a resposta. Cristo é a resposta. Santidade, justiça e misericórdia. Tudo converge em Cristo. Tudo aponta para Cristo. E muitas vezes, irmãos, nós temos nos conformado com um evangelho que simplesmente é passado por tradição, e nós não vamos na fonte, nós não vamos para as escrituras, meditar na palavra de Deus. Nós queremos receber tudo mastigadinho, e acabamos caindo no erro muitas vezes. Olha só o que fala em Atos capítulo 17, versículo 10. E logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiam-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Ou seja, a própria Bíblia, ela enobrece os cristãos de Bereia, justamente porque eles não aceitavam o evangelho que era pregado de qualquer forma. Eles iam todos os dias conferir nas escrituras se de fato era daquela forma, se o evangelho estava sendo pregado conforme o que tinha sido ensinado. E o apóstolo Paulo, ele vai nos dizer exatamente a mesma coisa, irmãos. Ele diz assim: pode descer um anjo do céu, se ele lhe pregar um evangelho diferente disso que nós temos ensinado, seja anátema, ou seja, seja maldito. Nós devemos ter cuidado com os falsos ensinos. Alguém pode dizer, mas eu não gosto de ler a Bíblia. Quem não gosta de ler a Bíblia é porque não ama Jesus, irmãos. A verdade seja dita, quem não gosta de ler a Bíblia é porque não ama Jesus. Porque não é possível você amar a Cristo e não querer conhecê-lo, não querer ver a história de tudo que ele fez até chegar aqui. É impossível, inclusive, adorar a Deus sem conhecê-lo, irmãos. Porque se nós não conhecemos o Cristo das Escrituras, nós acabamos construindo um Cristo pela nossa própria imaginação. Nós acabamos nos tornando idólatras se nós não tivermos conhecimento das Escrituras. Porque se o Jesus que está sendo pregado não é o Jesus das Escrituras, esse é um Deus falso, esse é um Jesus falso, esse é um ídolo. E tem muitas pessoas que estão fazendo Cristo a sua própria imagem e semelhança. Elas não estão buscando ser imagem e semelhança de Deus, mas elas estão querendo construir um Deus à sua própria imagem e à sua própria semelhança. Portanto, é impossível agradar a Deus, é impossível adorar a Deus, é impossível amar a Deus sem ter o conhecimento de Deus, o conhecimento revelado nas Escrituras. Alguém pode dizer, mas eu oro, mas para quem você está orando se não for para o Deus revelado nas Escrituras? Para quem é direcionada a sua oração se não for para o Cristo das Escrituras? E eu entendo que existem muitos cristãos que não têm acesso às Sagradas Escrituras. Nesses casos a gente compreende, irmãos. Eu estou falando aqui para cristãos que têm facilidade de informação. Como eu falei no início, nunca foi tão fácil. Nunca foi tão fácil ler a Bíblia, nunca foi tão fácil. Você tem aí todas as traduções possíveis no aplicativo de graça. Você tem a Bíblia em áudio. Esses dias eu vi um vídeo, irmãos, de um jovem, era um adolescente, era um jovem, acho que de uns 13, 14 anos. Ele estava no Oriente Médio, ele era um cristão que tinha se convertido por meio da pregação dos missionários ali. E ele tinha recebido uma Bíblia de aniversário e ele estava em prantos. Prantos, mas era de alegria, de felicidade por ter recebido uma Bíblia no seu aniversário. E receber uma Bíblia ali naquele lugar significava risco de morte. Ele estava arriscando a vida dele, ele estava se colocando a um risco, se expondo ao risco de ser morto, de ser torturado, de ser escravizado, de ser preso. Mas ele não conseguia se conter de alegria por ter recebido a Bíblia. E muitos ali arriscam a Bíblia, arriscam as suas vidas para ter acesso, para ler pelo menos 1 minuto das Escrituras no dia. E nós aqui temos tudo muito fácil. E quanto tempo do nosso dia a gente tem dedicado a isso? Se você ama a Deus, irmão, você vai buscar conhecê-lo. Você vai buscar conhecê-lo através das Escrituras.
e buscar se relacionar com Ele através da oração. Tudo consiste nisso, irmãos, em conhecer a Deus. Conhecer a Deus. Eu queria convidar os irmãos a ficar de pé. Fechar os seus olhos, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Quando os fariseus perguntaram a Jesus qual era o maior dos mandamentos, lá em Mateus capítulo 22, versículo 36 e 37, os fariseus falam assim: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus responde assim: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Amém? Nós precisamos, irmãos, buscar o conhecimento de Deus, para que nós possamos amá-lo. Não dá para amar o Senhor, não dá para amar Jesus, se você não lê a palavra, se você não busca conhecer. Ele está aqui nas Escrituras. É aqui que nós vamos buscá-lo. A Bíblia diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos passos, ela é luz. Chega desse evangelho que é apenas meras sombras de tradições. É tempo de nós buscarmos o verdadeiro conhecimento de Deus, irmãos. De graça o recebe. Feche os seus olhos. Ouça esse louvor, irmãos. Eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Glória a Deus. E ser achado nele. Ser achado nele. Louvado seja o teu santo nome. Nós queremos te conhecer, Deus. Nós queremos crescer em conhecimento da tua palavra, Pai. Nós queremos crescer em intimidade contigo, Pai. Queremos ter relacionamento contigo. Nós não queremos ficar apenas na superfície, Deus, mas nós queremos mergulhar, Pai. A eternidade é conhecer a Ti, Jesus. A eternidade é conhecer a Ti, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, uma vez eu vi um pregador dizendo algo que me marcou muito. Esse é o pregador chamado Paul Washer, não é um brasileiro, é um americano. E ele diz assim: irmão, se você acha que você vai ficar impressionado no céu com as ruas de ouro e de cristal, você está enganado. Você acha que porque você não vai enlouquecer vivendo uma eternidade lá? Não é por causa das ruas de ouro, não é por causa dessas coisas, irmãos. É por causa do conhecimento de Deus. Porque Deus é infinito, Deus é eterno. E o conhecimento de Deus, ele é a eternidade. É mergulhar em Deus, é ser achado nele. É isso que nós buscamos. É isso que nós precisamos. Haverá um avivamento quando nós buscarmos verdadeiramente, quando nós aprendermos a adorar o Senhor em espírito e em verdade. Só assim o avivamento virá. Só assim as pessoas se firmarão, irmãos. É o conhecimento de Deus. O evangelho não se trata de buscar um conselho para a minha vida pessoal, para o meu casamento, para a minha vida, para as minhas finanças. Não é apenas disso. Mas se trata de conhecer a Deus, de ter uma revelação de Deus. Não é sobre nós, é sobre Ele. Jesus é o centro. Jesus é o centro. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela tua graça derramada essa noite. Que possa, Senhor, incendiar o nosso coração, o amor pela tua palavra.